Esses dias eu estava pensando numa coisa sobre quantas pessoas deixaram de fazer o que gostariam por conta de ficar olhando a vida do outro, por conta de ficar observando o quanto o outro evoluiu, o quanto o outro cresceu. O que eu quero dizer é que essas pessoas deixaram de fazer o que era para ser feito por conta de ficar se comparando. Eu não falo isso julgando ninguém, até porque algum tempo atrás eu também já fiz isso. Às vezes a gente tem uma ideia, a gente tem um sonho, a gente tem uma vontade de fazer algo que vai ser gostoso para nossa vida, mas até mesmo antes de tentar, a gente fica imaginando o que o outro vai pensar. Gente, e isso gera uma dor silenciosa, porque na verdade você começa a ficar realmente em silêncio. Você começa a observar e começa a pensar em silêncio. A pessoa começa a se comparar, a pessoa começa a se sentir pequena, a pessoa acha que não é capaz. O medo, a crítica, o medo do julgamento, o medo de não ser aceita. O que acontece com o tempo? A gente vai vivendo, olhando para o que os outros vão pensar, uma coisa começa a acontecer dentro da gente. A gente vai se frustrando. Porque lá no fundo, a gente sabe o que queria ter feito. Queria ter tentado e queria ter vivido. Essa frustração vai se tornando uma ideia muito perigosa. A pessoa começa a acreditar que ela é incapaz. Mas muitas das vezes, ela nunca foi incapaz. Ela simplesmente foi silenciada pelo medo do olhar das outras pessoas. Ai, deixa eu beber um gole. Eu não estou aqui para estar apontando ninguém, tá? Julgando ninguém. Eu quero te dizer que viver em uma sociedade faz com que a gente se preocupe com a opinião de outras pessoas e isso é humano. Mas existe um momento que a gente precisa se perguntar uma coisa, sendo muito sincera. Será que eu estou vivendo a minha vida ou eu estou vivendo a expectativa dos outros? Talvez você esteja se sentindo incapaz, mas talvez você só tenha passado muito tempo olhando para fora e pouco tempo olhando para aquilo que existe dentro de você. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de que alguém olhe para ela e diga de que ela é capaz, que ela pode conseguir chegar onde ela quiser chegar. Às vezes ela só precisa parar de acreditar que ela não consegue. E quem sabe hoje pode ser o começo de tentar, mesmo que seja em pequenos passos. Eu estava lendo lá em João 5 e fala sobre o tanque de Betesda. Jesus, ele passando por lá, tinha lá um paralítico que já estava naquele lugar já fazia 38 anos. E quando Jesus chegou até ele, perguntando para ele se ele queria ser curado, ele falou que queria ser curado, mas ninguém levava ele até o tanque. Algumas Bíblias falam de que o anjo descia naquele lugar para agitar as águas, e agitando as águas, havia cura em na pessoa que caísse lá naquele tanque, que se jogasse, né, para poder receber essa cura, é isso. Então, ele nunca tentava ir, ele sempre olhava as pessoas que estavam indo, e quando Jesus veio perguntar se ele queria ser curado, ele disse que não tinha ninguém para poder levar ele. Ou seja, ele estava esperando que alguém fizesse isso por ele, que alguém levasse ele até aquele tanque para ser curado. Gente, hoje, para estar na vida que eu tenho hoje, que é muito gostosa, que eu gosto muito, que é boa, sabe? E a cada dia eu vou querendo mais, tá? Mas eu precisei parar de ficar olhando para a vida de quem estava já à frente. Eu precisava me movimentar. E realmente não vai chegar ninguém para poder te ajudar, a não ser você mesmo. Sabe aquela história de você empurrar alguém, de você estar sempre ajudando alguém, aí isso aí, vai lá na frente, vai mesmo. Isso aí, vai. E depois, na sua vez, você que tem que, vai lá, Clícia. É isso. Você ficar esperando pelo outro não vai acontecer. E quantas das vezes eu via as minhas dificuldades, porque no caso desse homem, ele era um paralítico, né? Ele não conseguia se mover, ele não conseguia se mexer. E pensando na minha vida, eu não sabia por onde começar, porque eu não tive instruções. Eu não sabia por onde começar. Então, comece a dar passos pequenos. E eu comecei de pequenininha. Eu conto, gente do céu, me emociono porque é maravilhoso. Hoje eu sou uma microempreendedora, eu quase não falo sobre isso, mas eu sou. E
foram em passos pequenos que eu cheguei até aqui. Eu vou te falar uma coisa, não fique esperando para que ninguém venha te levar até o lugar. Vai você com sua história, vai você com seu movimento em passos pequenos, vai se rastejando, mas chegue até lá. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em poucas palavras. E até o próximo. Beijo, tchau.